Olá, muito boa noite. Cá estamos nós, mais uma vez, para o Acontece no Centro Espírita. Conforme todas as quartas-feiras, a partir das 9h30 da noite, somos, espero, a sua companhia e que seja aquela companhia agradável, não é? Que pelo menos nós fazemos por isso, para o podermos ser. Estamos à espera, Regina, antes de dizermos qualquer coisa que nos apareça aqui alguém que nos dê a indicação que realmente já temos alguém do lado de lá, não é? Exatamente. Ora. Boa noite a quem chegou. Hoje, como já devem ter visto, anunciado, não é? Vamos falar sobre as atividades no Centro Espírita. Mais concretamente, porque várias pessoas de vez em quando nos dirigem perguntas, querem saber como é que funciona o centro, o que nós frequentamos, que forma é que podem contactar o centro, que tipo de atividades é que funcionam no centro, onde é que se localiza, enfim, fazem perguntas, especialmente nas que se relacionam com os trabalhos mediúnicos, bem como o atendimento fraterno. Assim, aproveitamos também para fazer referência a muitas outras atividades, porque o Centro Espírita não atende somente as pessoas e não tem somente trabalhos mediúnicos e, entretanto, vamos fazer então essa abordagem que reflete um pouco a nossa experiência, não é? O conhecimento que temos do Centro Espírita onde já trabalhamos, onde já colaboramos e, especialmente, atualmente, onde estamos agora ambos a colaborar. Ora, eu estou a partilhar, espero que vocês façam o mesmo se entenderem que o devem fazer. Estou a partilhar, mas estou com uma dificuldade, porque já realmente na emissão passada, no passado programa, tentei. Eu vou-te dizer porquê. Porque estás aqui no Facebook, não podes abrir outra página e partilhar a ti próprio. Ah, é? É, pois é. Bolas, então da próxima vez. Lembrei-me agora. Lembrei-me agora. Pois deve ser. Pronto, precisamente por isso, não é? Se calhar entrei através da minha página, se calhar é precisamente isso e ele não me permite. Pois não está a permitir, não. Pronto, mas também não faz mal. Vamos dar início, alguma coisa há de acontecer e certamente que há de ser boa, com toda a certeza. Olha, vamos então dar início ao programa de hoje. Eu acho que tu terias alguma coisa ainda para falar antes de entrarmos propriamente na... Não, relativamente ao tema, então, fazendo uma introdução, não é, ao tema, começamos já por falar sobre o que é o Centro Espírita. E para falarmos sobre o que é o Centro Espírita, porque se vamos falar sobre atividades, devemos conhecer quando é que surgiu esta ideia de Centro Espírita. Exatamente. E ela surge logo após o aparecimento do Espiritismo, que foi com o Livro dos Espíritos, em 1857, de Allan Kardec. E a 1 de abril de 1858, Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, esta Sociedade de Estudos Espíritas, nós podemos conhecer quais os seus objetivos, qual o regulamento, quais os seus estatutos, podendo, no Livro dos Médiuns, mesmo no final, vamos lá encontrar tudo relacionado com a fundação, os estatutos, o regulamento, e depois, ao longo das revistas espíritas, como já falámos aqui várias vezes, são muitas, não é? Todas mensalmente, vão abordar temas discutidos também na Sociedade de Estudos Espíritas. Este foi, digamos, o primeiro centro espírita e depois, a partir do Centro de Estudos Espíritas de Paris, não é? Vão outros adeptos espíritas começar a abrir centros espalhados por França. Primeiro em França, depois em 1862, quando Allan Kardec vai fazer uma viagem em França, vai se dirigir a algumas cidades como Lyon, Bordeaux e outras, onde vai inclusive, não é, levar a que outros companheiros e adeptos espíritas possam abrir novos centros de atendimento, especialmente de estudo, porque o objetivo essencial, e para quem leu a Codificação Espírita, os 5 livros chamados o Pentateuco do Espiritismo,
vamos logo observar que o grande objetivo do Espiritismo é, sem dúvida, a educação. É educar a humanidade, transmitir conhecimento, esclarecer a palavra de Jesus, que foi mal interpretada e mal entendida, e ao mesmo tempo mais conhecimento para que nós possamos então fazer um caminho, não é, de forma mais prazerosa, mais feliz, mais capazes. Olha, E mediante isto vamos então vamos falar. iniciar. Antes de iniciarmos, e eu peço desculpa, eu estou a olhar para o meu telemóvel, mas não é para repetirem, ou seja, assistam ao programa. Mas porquê? Porque eu estou a achar aqui outra coisa estranha, que é que eu não consigo sequer entrar nos comentários que normalmente nós visualizamos aqui ao lado do nosso ecrã, não é? E, portanto, como eu não consigo, e só consigo ver através do telemóvel os comentários que vão aparecendo, os vossos comentários, há aqui um pedido Para ver, tens de desligar, tens que sair daí. Da Ana Granja, que pede desculpa e antes de começarmos pede para lhe dizermos, e eu vou-te ser honesto que não sei, porque só se tu souberes, é que se existe algum centro na zona da Lourinhã, perto da Lourinhã, presumo eu. Obviamente que se tu também não souberes, eu não sabendo, Sim, mas questionamos onde é e que... indicaremos onde é que Sim, é. pode contactar a Federação Espírita Portuguesa. Não sei se no site estão lá elencados todos os centros espíritas, mas sei que no site da ADEP, da Associação de Divulgadores de Espiritismo em Portugal, tem, portanto, uma página com todos os centros espíritas, pelo menos que haja conhecimento em Portugal. Portanto, ou noutro sítio, pode procurar por distrito, depois por concelho, e pode ser que encontre aquele que é mais próximo. Ok. Olha, então, falarmos sobre o atendimento no centro espírita é falarmos sobre o atendimento fraterno. Como é que se processa? Como se marca? Eu sei, mas a Regina vai-vos responder. E o que é propriamente o atendimento fraterno? Ora bem, então para aquelas pessoas que fazem muitas vezes a pergunta como é que nós podemos contactar a ACHEV, neste caso a Associação Cultural Espiritualista de Viseu. E acreditamos nós que outros centros também possam. E outros centros, é exatamente igual. Tal como dissemos, nós hoje vamos falar da situação específica. Para contactar a ACHEV, podem enviar uma mensagem aqui pela página do Facebook. A ACHEV tem uma página específica, em nome, não é, do centro, e depois dirigir então qual a sua intenção, quando é que quer frequentar a ACHEV, porquê? Porque isto na altura, desde que houve a pandemia, acabámos por ter muito mais restrições de lugar, de espaço e, não sei se conhecem, mas a ACHEV tem uma capacidade para 400, 500 pessoas e, claro, nós de repente na pandemia só pudemos fazer o atendimento de 40, às vezes muito menos pessoas, porque também tínhamos que incluir os trabalhadores. Então, sendo assim e ainda estando numa altura em que temos que ter algum cuidado, é necessária a marcação prévia. Pode fazê-lo, como disse, pela página da ACHEV ou então dirigir um e-mail a achviseu@gmail.com. O que é o atendimento fraterno? O atendimento fraterno já está a dizer, é o atendimento a todos aqueles, não é? E aqueles são fraternos, são os nossos irmãos, que somos todos, irmãos uns dos outros, no qual nós vamos escutar os problemas que têm e o porquê que procuram o centro espírita e depois, então, se dará o devido encaminhamento à situação. A maior parte das vezes são questões que se colocam, não é, de vida íntima, de problemas familiares, outras vezes são problemas graves, como doenças mentais, desequilíbrios espirituais ou aquilo que vulgo a gente conhece como obsessões ou mediunidade em desequilíbrio, não é? Então, nesse atendimento que é feito individual, não é? A pessoa é atendida numa sala
com um colaborador da ACHEP, que já tem preparação para o fazer, não é? E quando dizemos preparação, é uma pessoa com o mínimo conhecimento, enfim, da alma humana, não é? Da psicologia da alma e, ao mesmo tempo, conhecimentos espíritas, porque é um centro espírita e procura-se apoio e orientação do ponto de vista que o Espiritismo pode oferecer e pode dar, não é? Exatamente. Obviamente que as questões colocadas são questões meramente indicativas, até para se tentar perceber, de alguma forma, o porquê da procura do apoio, neste caso, não é? E claro que é conveniente que, se eu vou a um centro espírita à procura de ajuda para alguma coisa que eu próprio até muitas vezes não sei o que concretamente se passa, devemos ser o mais corretos possível na transmissão precisamente dessas informações, porque tudo isso poderá ajudar, não é? Sim, portanto, basicamente não há assim mais nada a dizer, a não ser o que acabaste de acrescentar, porque o atendimento depois demora o tempo que for preciso, normalmente depois da marcação feita é feito o atendimento individual, como dissemos, e pode demorar 10 minutos, 15 minutos, meia hora ou uma hora, conforme as necessidades de cada um. Também há um atendimento para aquelas situações, digamos, de emergência, que a pessoa aparece pela primeira vez e nós não estamos de portas fechadas a ninguém. Então, numa situação que há, e desde que haja lugar para poder fazê-lo, não é? Pode também procurar-nos, porque certamente haverá alguém para conversar consigo. Exatamente. E de alguma forma ir sempre de mente aberta, não é? E com o sentido e a confiança de que, na realidade, a ajuda que buscamos iremos conseguir, independentemente do tempo que possa demorar. Obviamente que às vezes as pessoas pensam que chegam ali e que, portanto, a resolução do problema está ali ao virar da esquina, e não é verdade, não é? Nós sabemos disso. Portanto, é ir com essa confiança, com essa mente aberta, com esse espírito aberto, não é? No sentido de que realmente a ideia é mesmo procurar ajuda e não é irmos ali só por curiosidade, pois, como é lógico, não é? Convém esclarecer que o atendimento não é um atendimento que às vezes as pessoas, por confusão, julgam que é um médium que está a receber alguém e que lhe dará indicações, eventualmente, sobre o que fazer a propósito desta ou daquela situação, por ser médium. E o atendimento não é isso, não é realmente um médium a dizer-lhe o que vai fazer, não é? Porquê? Porque a falta de informação sobre o que é o espiritismo confunde espiritismo com mediunismo. E mediunismo, infelizmente, não é espiritismo. Mediunismo ou mediunidade é uma forma que nós sabemos e conhecemos que cada um tem de poder se comunicar com a espiritualidade, com o mundo dos espíritos, é uma capacidade que nós temos e há muitos espíritas que não são médiuns, ou seja, não têm qualquer tipo de mediunidade ostensiva, não compreendem, nem ouvem, nem veem os espíritos. E então, como normalmente as pessoas vão em recurso àquelas senhoras que são médiuns e que fazem esse tipo de atendimento, pensam que o centro espírita, quando se fala em atendimento, fará esse tipo de atendimento. Portanto, o atendimento fraterno não é esse, é sim uma pessoa, uma amiga, um companheiro, que ali está com conhecimento, não é? Que vai auxiliá-la e encaminhá-la, dando-lhe orientações para então prosseguir, não é? De forma a resolver os seus problemas e as suas dúvidas e tirar as suas dúvidas, obviamente. Exatamente, mas o centro espírita, obviamente que compõe-se por uma série de atividades, é constituído por uma série de atividades, uma série de atividades propostas não só para os trabalhadores, para o trabalhador espírita, o trabalhador da casa espírita, mas também para quem quiser participar nessas mesmas atividades, inclusivamente em estudos, em cursos, numa formação específica que tem a ver com a doutrina espírita, não é? E com a educação espírita, envolvendo inclusivamente a venda de livros. Imagina o que é que podemos explicar. Então, na ACHEV, falando concretamente deste centro, mas
quase em todos os centros espíritas vão encontrar cursos de iniciação ao espiritismo, ou curso básico de espiritismo. A ACHEV iniciou há pouco tempo mais um curso de básico de espiritismo, que consiste em conhecer, não é, todos os fundamentos da filosofia espírita, conhecer o que é verdadeiramente o espiritismo. Normalmente demora um ano e meio, depende agora de cada centro espírita. Esse curso de antes era presencial, atualmente é online, o que é bom, porque junta pessoas de várias partes do país. Nesse curso podem tirar dúvidas, enfim, é a possibilidade de tirarem todas as questões diretamente com as pessoas que já estão há muito tempo no espiritismo, conhecem com profundidade e podem auxiliar nas respostas. Mas além desses cursos, os próprios trabalhadores também e colaboradores da ACHEV têm outros tipos de cursos, como estudo de alguns livros de forma mais aprofundada, como o estudo de livros médios, recentemente terminámos um estudo do livro da Gênese, agora iniciámos um estudo do livro O Céu e o Inferno e às vezes de outros livros que não fazem parte da codificação espírita. Mas o Departamento de Educação não é só cursos, não é só o estudo para adultos, digamos assim. É, sobretudo, também, e temos a preocupação de fazer um acompanhamento com as crianças e os jovens. Então, temos aulas de educação para as crianças, neste momento, crianças dos 9 até aos 14 anos, e depois jovens, que é um grupo de jovens que também existe, com formação, orientado por pessoas que melhor que ninguém são capazes de o fazer, com mais de 15 anos até aos 25 anos, penso eu que será o limite. Portanto, aqui a grande preocupação é, em todas as faixas etárias, podermos de alguma forma começar a passar, não é, esta forma de olhar o mundo e a vida, que é a filosofia espírita. E ao mesmo tempo, podermos aos poucos começar a introduzir na nossa vida formas e comportamentos e atitudes no âmbito da moral espírita, moral essa que já Jesus nos transmitiu há mais de 2000 anos. Exatamente. Aliás... E depois os livros. Claro. Falas tu. Mas podes falar nos livros, não tem problema nenhum, porque eu falo a seguir. Para não perderes o fio à meada, podes falar. Não, então em relação aos livros, nós temos uma biblioteca muito vasta, o que é muito bom, porque normalmente quando precisamos de atualizar algum conhecimento, ou no âmbito da família, no âmbito da mediunidade, mas numa área mais científica, ou numa área mais de moral, enfim, nós temos a possibilidade lá na ACHEV, e se quem quiser, já falámos aqui mais que uma vez, temos também no Facebook uma página da editora Elil. Podem, na editora Elil já tem uma loja e nessa loja verificarem quais os livros do vosso interesse. Existem muito mais livros que aqueles que estão na loja, por isso o melhor mesmo é contactar diretamente pelo site, não é? O site da editora, e lá vão certamente, e se não houver, mesmo assim, há sempre possibilidade de o arranjar com a maior rapidez possível. Porque é importante a questão dos livros? A venda de livros tem também, além de promover a transmissão e a partilha de conhecimento, todo aquele dinheiro que é angariado com a venda dos livros, nós falaremos depois, mais daqui a pouco, será para ser utilizado nas obras, ou melhor, nas atividades que a ACHEV tem sociais. Também, mas não só. Aliás, como se deve compreender, e muitas vezes, às vezes, as pessoas questionam-se como é que a ACHEV, de alguma forma, consegue controlar as contas, porque, obviamente, e se algum dia vos pedirem em algum lado, em algum centro espírita, ou que se diga centro espírita, como é óbvio, por um donativo ou um valor em dinheiro para pagamento de um qualquer tratamento que seja feito, não é espiritismo que está presente nessa casa, com toda a certeza, não se poderá chamar centro espírita. Dar de graça o que de graça se recebeu foi o que Jesus disse, e é aquilo que o espiritismo transmite. O espiritismo existe para ajudar as pessoas
e não para viver à conta das pessoas. Portanto, de alguma forma, o Centro Espírita, a ACHEV, como todos os centros espíritas, têm contas para pagar, obviamente, alguns de aluguel do espaço, outros, na sua maioria, a água, a luz, também são algumas despesas que por vezes podem ser elevadas, que têm que ser pagas, e não só. E, portanto, a ACHEV, neste caso, sendo uma IPSS e tendo uma série de atividades, obviamente que essas despesas vão encarecer com toda a certeza. E a venda de livros, por exemplo, o funcionamento do bar antes da palestra, que permita às pessoas que vêm um bocadinho mais atrasadas, que não tiveram tempo de arranjar qualquer coisa em casa para comer, que possam desfrutar também nesse sentido, todos esses valores, entenda-se, não é para ganho próprio nem da direção, nem de nenhum dos seus sócios ou trabalhadores. Porque, na realidade, quem está e quem participa nos trabalhos da ACHEV, o que normalmente chamamos de trabalhadores da Casa Espírita, neste caso do Centro Espírita, a ACHEV, vão de uma forma gratuita. E, sabe Deus, às vezes com dificuldades, porque até vêm de longe. A ACHEV na ACHEV não trabalham só pessoas que vivem em Viseu. Vem gente de Bragança, vem gente de Vila Real, vem gente de Aveiro, de Águeda. Portanto, tem gente de muitos lados. Mesmo aqui do Distrito de Viseu, que são trabalhadores. Vêm às segundas, quartas e sextas. Obviamente que é importante que as pessoas percebam que realmente, para que a ACHEV continue a ajudar e de portas abertas, é necessário fazer esse esforço. Obviamente que as cotas dos sócios por si só não são suficientes, como é lógico, para fazer face a essas despesas, e às vezes é preciso fazer uma ginástica muito grande. Obviamente que muitas das vezes, por exemplo, os bens necessários para as famílias que a ACHEV apoia não vêm em número suficiente. Por isso, o pedido que sempre se faz nas palestras da ACHEV, as pessoas se puderem ajudar com mercearias, não é para dividirmos entre nós, os trabalhadores da Casa Espírita, com toda a certeza. Não é? Entendam isso. É porque as famílias, nós temos um compromisso, não é? É um compromisso de honra, que é ajudá-los. Não é? E tudo faremos para que isso aconteça. Não é? Nem que a gente tenha que levar de nossa casa, como é lógico, não é? E, portanto, foi assim, como dizia há pouco o Paulo, eu estou a olhar aqui para o lado porque estou precisamente a ler ainda o comentário que o Paulo Santos fez. É realmente importante continuarmos a obra que o homem deixou, o homem que é meu pai deixou, porque na realidade foi esse o sonho dele. Era muito mais extensivo o sonho, mas pronto. Continuarmos a fazer aquilo que ele sempre fez e sempre entendeu que deveria ser assim, esta forma de caridade, como é lógico, que não é só a caridade, digamos que neste atendimento fraterno, na ajuda às pessoas que nos procuram, mas também a caridade no auxílio material aos outros que então, já que falamos necessitam, disso, não é? Até podemos falar, já que estamos a falar da assistência social, se calhar falaríamos já disso? Se entendes, eu acho que sim, porque, aliás, sim, nós trocarmos aqui a ordem daquilo que tínhamos combinado não é muito importante, porque realmente o falar sobre a Casa Espírita e a sua intervenção social também é extremamente importante. Há pouco Nuno apesar que guardaríamos para o final os trabalhos mediúnicos, que ao fim e ao cabo acaba por ser diferente. Não, é o que é uma característica específica da Casa Espírita. Exatamente. Os trabalhos mediúnicos. Não é? Então, relativamente ao trabalho voluntário que falaste, e em especial o Departamento de Apoio Social, nós gostaríamos de fazer referência ao seguinte: disseste e bem que a ACHEV é uma IPSS, ou seja, uma instituição particular de solidariedade social. E é a única em Portugal
com esse estatuto, que é um estatuto conferido pela Segurança Social, ou seja, um organismo do Estado. O que significa que a ACHEV, apesar de ser religiosa, porque a nomenclatura de espiritualidade está sempre associada a um organismo religioso, tem este estatuto, sobretudo social. Isto faz toda a diferença porque há da parte da direção da ACHEV um grande empenho em não só auxiliar famílias, como falaste, que são muitas, especialmente então nesta altura durante a pandemia e pós-pandemia, aumentaram os pedidos de pessoas de aquilo que no Brasil se chama cestas básicas, cá chamamos cabazes alimentares. Muita gente não tinha para comer, não é? Então aumentaram o apoio ao número de famílias. É certo que a ACHEV, enquanto IPSS, tem alguns organismos estatais, outras instituições que apoiam também com donativos em géneros. Deixa-me só fazer um parênteses para não me esquecer, inclusivamente ainda hoje chegou um pedido que eu não vou referir, de parte de quem, como é lógico, que vem de França, de alguém que numa enxurrada, numa chuvada enorme, uma tempestade que houve, perdeu casa, perdeu carro, perderam as roupas, inclusivamente as roupas para os bebés, e como sabiam que nós fazemos esse tipo de trabalho, pediram, imagine-se, as roupas precisamente para uma bebé de 4 meses que não tem que vestir. Então dizíamos, além desse apoio com alimentação e roupas também, como é óbvio, enxovais, faz um trabalho que eu gostaria, hoje nós gostaríamos muito aqui de referenciar, que é absolutamente excepcional, que é o apoio familiar a famílias. E que apoio é esse? As famílias que são apoiadas são famílias que não são espíritas, muitas delas não têm qualquer tipo de crença. Nem de ligação à casa espírita. A ACHEV desde sempre, desde o seu histórico, tal como diz o Nuno, o pai sempre teve uma orientação muito nas questões sociais, já orientou trabalho, já teve atividades com sem-abrigo, com mães solteiras. Atualmente temos um departamento que é orientado por uma educadora social, esta sim, é remunerada, trabalhadora da IPSS, que é a ACHEV. Porquê? Porque ela trabalha de segunda a sexta-feira, onde faz um acompanhamento a essas famílias. Famílias essas que estão sinalizadas por comissões de proteção de crianças e jovens, de menores. Ora, essas comissões sinalizam famílias e depois a nossa educadora social faz um acompanhamento. Eu gostaria de fazer referência ao tipo de acompanhamento que fazem. Não é só... Deixa-me só referir uma coisa antes. Dizias há pouco que é remunerada e tem que ser. Sim, é obrigatório. Obrigatoriamente, em função dos acordos que existem com a Segurança Social, como é lógico, não é? Exatamente. Então, ainda bem que salientaste isso. E então, que acompanhamento é este? Eu vou-vos contar apenas um caso. Eles tiveram uma situação de uma família cujos pais tinham pequenos problemas mentais. Portanto, tinham doença mental, pai e mãe, e os filhos tinham, portanto, por serem ainda muito pequenos, ainda crianças, não é? Menores, obviamente, ao serem sinalizada à família, e porque as crianças tinham problemas de higiene, problemas alimentares, foram verificar que os pais não tinham condições de educar os filhos. Então o que é que iriam fazer? À luz da nossa lei, teriam que retirar aquelas crianças àqueles pais. Só que o que é que constataram? Os pais amavam aqueles 2 filhos e os filhos amavam os pais. Ora, à luz dos conceitos que nós temos já hoje, o que é que nós vamos fazer? Evitar que se separe aqueles pais e aqueles filhos. Então, o que é que faz a educadora social? Ela comprometeu-se com a CPCJ a que não retirassem os filhos àqueles pais e, dia após dia, de segunda a sexta-feira, ela ia à casa daquelas crianças, ensinar-lhes a tomar banho, ensinarem-se a vestir sozinhas, ou seja, a adquirirem hábitos e rotinas, ao mesmo tempo a desenvolver a autonomia, ensiná-las a auxiliar os pais a cozinhar, a limpar a casa, a organizar, enfim, um trabalho que, infelizmente, era aquele que os assistentes sociais e todos os técnicos relacionados
com a intervenção junto de crianças e jovens em risco, deveriam fazer e não podem, por excesso de número de trabalho que têm, excesso de número de famílias a apoiar, e que felizmente a ACHEV consegue fazer. Porquê? Porque pode realmente, com um número diminuto de famílias, dar esse trabalho. Hoje em dia, ao fim de uns anos, aquelas crianças não só permanecem junto daqueles pais, como agora já começam a ser elas próprias a orientar os pais, não é? A dar-lhes algum encaminhamento e a terem autonomia para ir à escola, para, enfim, ter uma vida absolutamente normal. Eu acho lindíssimo porque são situações que nós devemos referir, porque a caridade, claro que aquela caridade básica é sem dúvida o poder matar a fome, não é? Mas depois, esta de fazer verdadeiro acompanhamento, o aconselhamento parental é essencial para que as famílias transformem-se, reequilibrem e depois aos poucos então possam adquirir algum conhecimento, não é, sobre as razões de cá estarem, porque é que estão. Depois, além disso, paralelamente, também são feitas atividades juntamente dessas famílias, dessas mães, desses pais, atividades essas que visam enaltecer a autoestima, levá-las, enfim, a viver momentos diferentes, que saiam daquela rotina, daquelas vivências muitas das vezes violentas, não é? De agressividade e de dificuldade. Enfim, assim, sucintamente, é esse o trabalho que é feito na área social. Mas há mais. Agora, antes de eu falar o mais que há, que existe, de responder só aqui ao Paulo Santos, eu já consegui ter aqui os comentários aqui de lado novamente, portanto, está a dizer que a transmissão está com falhas. Eu agradecia que realmente, se fosse geral ou generalizada esta falha em todos vós, que também fossem dizendo qualquer coisa, isto porque, de alguma forma, mantém-nos a nós também um pouco atentos e tentar perceber como é que vamos conseguir resolver isto. Porque de vez em quando acontece só com uma ou duas pessoas, agora só acontecer com todos, é complicado. Eu também acabo por ter aqui o telemóvel ao lado para saber se a transmissão do meu telemóvel para, e até agora ainda não parou. Pode, Paulo, ser precisamente a vossa internet que eventualmente possa ter um ou outro pico, ou inclusivamente da nossa, não digo que não. O mais que eu queria falar é que a ACHEV não tem só portanto, este tipo ou neste tipo de assistência não depende só também do que quer que seja em termos de mercearias, ou que venha da banca alimentar, ou que venha como oferta das pessoas que visitam a ACHEV. A ACHEV possui também um terreno bastante grande onde se fazem alguns cultivos, não é? Nomeadamente mirtilo, leguminosas, batata, tomate, portanto, muitas das coisas que também são colocadas à venda na ACHEV. Dizer-vos, mais uma vez, aquilo que já tinha falado atrasadamente, que não são valores para benefício próprio das pessoas que se encontram a fazê-lo, não é? A vender, ou que essas pessoas são apenas voluntárias, não é? Tudo isso serve para ajudar os outros, de alguma forma, não é? Porque se fôssemos todos ricos, se nos saísse o Euromilhões, era fantástico. Do que dependesse de nós não havia fome, com toda a certeza, e toda a gente estava bem. Mas não sendo assim, é extremamente complicado, às vezes, chegarmos ao fim do mês ou à altura em que devemos entregar os cabazes, é complicadito. Nós fazemos outro tipo de assistência também, que eu penso que, se não estive atento, desculpa-me se for repetir, mas eu penso que ainda não falaste sobre isso. Essa assistência social não é só no acompanhamento às famílias nas suas casas, nas suas residências. Neste tempo de pandemia parou-se um pouco, mas havia uma coisa que se fazia aos fins de semana, aos sábados à tarde. Eu agora não estou certo se era todos os sábados, se não. Pois foi isso que eu estava a falar, de trabalhos, de atividades relacionadas com a autoestima. Exatamente. Mas também com as crianças. Sim, não é? Sim, com os filhos. Com os filhos dessas famílias, exatamente. Também com as crianças, que realmente é um suporte muito, muito grande. E temos tido alguns feedbacks que
que essa influência existe e que vai havendo algumas transformações para melhor. Obviamente que também fazemos uma coisa, que é as crianças, quer dos filhos dos trabalhadores, quer de quem quer que decida participar, temos no grupo, na ACHEV, podemos falar agora, se quiseres, a intervenção com jovens, os jovens do grupo Jovens da ACHEV e os jovens das crianças que semanalmente se vai exercendo ou promovendo a educação espírita, que também é uma coisa extremamente importante. Eu estou foi telemóvel, eu acho que foi aquilo ali, mas já falámos sobre isso. Então eu peço-vos desculpa. Repetir não custa. Eu estava aqui atrapalhado com esta brincadeira e a tentar ler. Eu julgo que a maior parte das pessoas está à espera que a gente fale relativamente aos trabalhos mediúnicos. Aos trabalhos mediúnicos. Então, até porque o atendimento na ACHEV também é único praticamente em Portugal, tanto que viajam pessoas vindas da Europa, e dizemos isto porque acontece com alguma frequência, assim, de outros países, para poderem participar, ou melhor, para poderem ir aos trabalhos, chamados trabalhos mediúnicos. Porquê? Porque na ACHEV existem vários tipos de trabalhos mediúnicos. E vou esperar que, enfim, que parados de mexer. Não, eu queria dizer, porque eu tenho estado a ler aqui alguns comentários por causa da transmissão. É só para vos dizer que realmente há uma parte do país que tem falhas, há outra que não. Portanto, há muita gente aqui a dizer que está perfeito, o que me leva a crer que eventualmente poderá ser alguns picos em termos de intensidade da internet nos locais onde se encontram. Mas nós vamos continuar atentos. Desculpa, continua. Não, então relativamente... E agora vou estar atento que é para depois não me repetir. Relativamente aos trabalhos mediúnicos, existem os trabalhos mediúnicos privados. Então, esses existem reuniões, não é? Com uma equipe de médiuns, no quais são feitos trabalhos em privado, não é? De apoio e auxílio aos espíritos do mundo espiritual, que habitam o mundo espiritual e que precisam de esclarecimento e orientação. E depois existe um trabalho que é conhecido por ser, faz parte do atendimento à segunda, quarta e sexta-feira, em dia de palestra pública, no qual, como é que funciona? As pessoas dirigem-se uma a uma às salas, várias salas, onde estão reunidos 3 médiuns com 3 doutrinadores ou dialogadores, como quiserem chamar, e um dirigente, e aí a pessoa entra na sala e depois é-lhe feito, portanto, um esclarecimento sobre a razão que lá está, e é normal acontecer que espíritos que se manifestem nessa mesma reunião possam estar associados ou não àquela pessoa que ali está. Pode não acontecer. O que é certo é que muitas pessoas sentem que quando vão a esse tipo de trabalhos, não é? Mediúnicos, onde estão pessoalmente e diretamente com os médiuns e dialogadores que estão ali com o objetivo de esclarecer os espíritos que se manifestam, sentem que depois têm um feedback, ou seja, têm uma resposta. Não é toda a gente, voltamos a repetir. Isto porquê? Porque normalmente os trabalhos mediúnicos nos diferentes centros espíritas, e conhecemos até vários, não permitem o contacto, não é, da pessoa que procura ajuda com o grupo mediúnico. E o que é que acontece? A pessoa vai lá e diz que está com um problema, normalmente pessoas com a mediunidade em desequilíbrio, que não entendem porque é que vêm espíritos, ou muitas das vezes porque é que têm certos acessos de raiva inexplicáveis, enfim, ou algum mal-estar ou depressão. Há muitas as situações, como sabemos. E depois, como vão lá, dizem dos seus problemas no atendimento fraterno e depois nunca mais recebem resposta sobre nada, ficam sem saber, nunca mais voltam ao centro espírita, não ficaram esclarecidas, muitas das vezes mandam ler um livro quando ainda nem sequer perceberam o que é que está a acontecer consigo. Lá já têm um contacto, não é, com a situação, ficam a perceber mais ou menos o que está a acontecer e ao mesmo tempo vão
com a orientação de que é necessário buscar o conhecimento para esclarecer os seus problemas, para poder entender o que é que está a acontecer consigo, qual a razão do seu sofrimento, qual a razão das suas dores, não é? E da sua infelicidade. E, basicamente e sucintamente, é isto que acontece. O porquê da opção de isto ser feito diretamente? Porque nós estudarmos na Revista Espírita a maior parte das sessões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas eram para todos aqueles que participavam na sociedade, para os ditos sócio-associados que faziam parte da sociedade. E as pessoas, quando buscavam esclarecimento ou estavam a assistir às reuniões públicas, tudo o que acontecia era público. Portanto, nada era, digamos, escondido, mesmo Exatamente. Quando há manifestações dos espíritos e eles vêm dizer alguma coisa, normalmente não dizem aquilo que não podem nem devem. Portanto, os espíritos não se levantam para acusar diretamente ninguém. Podem, eventualmente, dizer aquilo que lhes aflige, não é? Mas existe harmonia dentro das salas, os médiuns são de tal forma educados que falam tranquilo, em tom baixo, o diálogo faz-se na mesma, os doutrinadores estão com eles e esclarecem os espíritos e ao mesmo tempo a pessoa percebe que o problema não é só dela, ou melhor, as questões muitas das vezes podem ser ou não espirituais, mas o que é certo e objetivamente nós vemos mudanças, nós vemos pessoas que entram na Archeb em profundo desequilíbrio, não é? Bastante, quando dizemos em profundo desequilíbrio, pessoas que são capazes de, não têm a noção que são médiuns e então são capazes de receber um espírito assim à entrada, digamos assim, da Archeb, e ao fim de uma semana ou duas já está tudo resolvido, ou seja, a pessoa já... Estão pelo menos mais tranquilas. Estão mais tranquilas, já perceberam o que aconteceu, já se controlam, já entendem o porquê da sua situação. Os trabalhos no Centro Espírita mediúnicos, e já dizia, e desculpem, eu tenho que referir porque eu gosto de referir, porque realmente ele próprio era uma referência, e depois porque falava com a razão dele, como é óbvio, de uma pessoa estudiosa e que dedicou quase 50 anos à doutrina espírita e à chefe, neste caso. Dizia ao meu pai que o tratamento no Centro Espírita tem 3 fases. Nomeadamente na ACHEV, porque acredito que haja centros espíritas que não têm palestras em cada dia de trabalhos, mas na ACHEV tem, e portanto é dividido em 3 fases. A primeira é precisamente a palestra. E a palestra porquê? Porque fala sobre, não é só sobre doutrina, nem tão pouco religião, quer dizer, explica a maior parte das vezes, como é óbvio, os problemas da vida de cada um, da vida da sociedade em que vivemos, à luz da doutrina espírita. Ou seja, esclarece-nos o porquê das nossas dores, esclarece-nos o porquê dos nossos problemas. E isso é fundamental. Obviamente que não é só ouvirmos, mas é interiorizarmos. E dizia ele que valia mais do que 50% do tratamento. A segunda parte do tratamento, e à época, antes da pandemia, o passo magnético, a transmissão fluídica de energia, era dada no salão antes dos trabalhos individuais em sala. Agora é dada depois, e perfeito, porque resulta de igual forma. Não é dada de uma forma geral, aliás, não era um passe, como dizer, coletivo, não era um passe, era um passe individual, e quem frequentou a ACHEV sabe perfeitamente. E o trabalho mediúnico não quer dizer que fosse o menos importante, era importante, mas se calhar dos 3 tipos de tratamento era o menos importante. E dizia ele porquê? Porque muitas das vezes os espíritos que iam ali ser esclarecidos, e que são esclarecidos na sala mediúnica, nem são espíritos que vêm com as pessoas. Porque não se imagina a quantidade de espíritos desencarnados do lado de lá
que precisam desse auxílio são trazidos. Muitas vezes vêm a acompanhar as próprias pessoas, ou familiares, ou espíritos que até estão com vizinhos e não sei o quê, e de alguma forma são encaminhados, ou então são trazidos pela espiritualidade superior. E, portanto, para a pessoa em si, se calhar, não é o mais importante o trabalho mediúnico. Nem importante sequer é o facto de poderem ouvir o espírito falar através de um médium, porque não se procura, com toda a certeza, no centro espírita, aquilo que é extraordinário. Não. Dentro da humildade possível, é assim que as coisas se processam. E só assim é que cada um de nós, mesmo nós que trabalhamos na casa espírita, de alguma forma podemos receber, não é, aquilo que vamos dar. Porquê? Porque estamos a fazê-lo de uma forma completamente desinteressada, não é assim? Ele dizia, e muito bem, ele muitas vezes, inclusivamente pessoas que lhe perguntavam, mas eu não me consigo sentir melhor, mas eu tenho vindo, porque o senhor não sabe escutar. É preciso escutar. É necessário ouvir, mas não é ouvir, entrar, como a gente costuma dizer normalmente, a 100 e sair a 200. É ouvir e ficar. Mesmo que não modifique, não é? De um dia para o outro, nós pouco a pouco vamos ganhando consistência na aprendizagem e vamos pondo em prática. E isso é que é extremamente importante. É natural que as pessoas que procuram o centro espírita muitas vezes vão pelo extraordinário, porque vamos ver, não vão ver, com toda a certeza, mesas a voar nem cadeiras a voar. Às vezes pode acontecer isso, mas isso é, e já nos aconteceu na Sede, isso é alguém que tem a tal mediunidade descontrolada, não é? E que no salão perdeu as estribeiras e se calhar pode voar uma ou duas cadeiras, mas não é por influência garantidamente nossa, enquanto trabalhadores, sim, que vamos andar com essas coisas de movimentações. É uma casa de respeito e é uma casa em que os próprios trabalhadores, de alguma forma, transmitem esse respeito pelas pessoas. E, portanto, sim, e nós sabemos também como é que começou a pesquisa sobre o espiritismo. Foi também a partir de situações como essas, não é? De agitação, e às vezes pode acontecer, e nós sabemos que acontece. Aliás, a maior parte, muitas das pessoas que procuram a ASCEV são pessoas que já correram psiquiatras e psicólogos e que ouvem, veem espíritos e às vezes até fazem mexer os pratos lá em casa e para baterem as portas e não saberem qual a razão. Então, estas coisas acontecem, são naturais, como nós já explicámos muitas vezes aqui. Não há que ter medo, não é? Portanto, é apenas aceitar tudo com naturalidade. E disseste exatamente. Todo esse trabalho é feito em paralelo com o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa compreensão, e depois o mundo espiritual também faz o trabalho deles, auxiliando-nos, claro, não é? E nós, lá, colaboradores, também vamos tentando esclarecer esses espíritos que estão perdidos. Não é de qualquer forma que os nossos palestrantes, eu ainda não sou, se calhar um dia vou treinar para isso, mas não sou, mas os nossos palestrantes preparam as palestras. É de alguma importância. Existem muitos palestrantes que não a preparam. Eu posso vos dizer que o meu pai não preparava, e se calhar a maior parte dos temas desenvolvia-os na hora e saía na hora. Mas quando eu digo preparar, não é que saibam menos. Não. Tentam encontrar temas específicos para esclarecer as pessoas. Determinados temas que, na realidade, são o nosso dia-a-dia, são o espelho da nossa vida. Não é? E que de alguma forma é importante que sejam precisamente transmitidos. É dessa maneira que, lá está, o trabalho não é só o trabalho mediúnico, mas é o trabalho em todos os aspectos para precisamente podermos transmitir esse conhecimento e para que esse conhecimento seja entendido. Não é tanto como acontece em muitas religiões. Aliás, nunca será demais dizer que não entendemos a doutrina espírita como uma religião, mas em muitas religiões, aquelas mais dogmáticas até, é assim porque é assim e ponto final e tens que acreditar e o resto é conversa. Não é assim. A doutrina espírita tem precisamente essa magia que é permitir que as pessoas pensem por elas e que realmente, de uma forma lógica, cheguem à conclusão porque é que sofrem.
Porquê é que existem esses problemas? O porquê das diferenças? O porquê de tudo? Portanto, e isso é importante, não é? Esse conhecimento ser transmitido, mas as pessoas entenderem-no, não porque não porque é um dado adquirido, mas perceberem porque realmente faz sentido que assim seja, não é? E isso é extremamente importante. Como dizia o meu pai, é mais de metade do tratamento, porque quando nós nos concentramos e de uma determinada maneira conseguimos seguir determinado pensamento, aliando-nos, desculpem, de tudo aquilo que nos faz mal e que nos distrai, seguramente que conseguimos resultados extraordinários. E os espíritos menos bons, os nossos amigos que de vez em quando nos vão fazendo sentir que estamos vivos, da pior maneira, como é óbvio, eles vão se afastar naturalmente. E se calhar eles próprios vão perceber. Porque se calhar é também importante dizermos que a aprendizagem não é só para nós encarnados. Nós ao fazermos precisamente essa transmissão do conhecimento é também para quem está do lado de lá. E quem está do lado de lá também precisa de aprender. Porque precisam de se esclarecer, às vezes mais do que nós. Olha, Regina, estava aqui um comentário e eu vou ter que voltar aqui só um bocadinho atrás. Não preciso voltar atrás, está aqui. A Maria Figueiredo a perguntar se realmente os espíritos ainda encarnados se podem manifestar. A Regina vai responder e eu depois vou-vos dar um exemplo. Podes tu responder, sabes que sim. Tu respondes e eu depois vou dar um exemplo. Sim, só para podem manifestar-se, sim. Não o fazem com muita regularidade, porque isso implica que a pessoa, naquela hora, ou das duas umas, esteja a dormir, não é? E isso é feito, e para estar consciente fora do corpo, também não é em qualquer situação, ou então esteja num estado sonambólico, também não é muito comum, mas sim, é possível e isso acontece. Eu já falei com espíritos de uma pessoa que está encarnada. E eu sou médium de incorporação, portanto, desenvolvemos o trabalho comelógico na ACHEV. E eu posso-vos dizer que senti, e realmente de uma forma estranhíssima, porque nunca me tinha acontecido uma situação destas. Nós temos uma... Eu não sei se lhe chamar irmã, ou a ela chamo uma amiga que vive aqui na nossa aldeia e que nos acompanha também, é médium, também nos acompanha nos trabalhos na ACHEV já há alguns anos esta parte. E tem um filho com um determinado grau eu não lhe chamaria deficiência, mas sim, que seja neste momento, nesta fase da vida, que se tenha transformado nessa doença mental. Ele tinha um atraso cognitivo, uma dificuldade de aprendizagem, como lhe quisermos chamar, e que se transformou num atraso mental, numa deficiência mental. E, portanto, do foro mental. E ele agora encontra-se num lar, até porque ela perdeu o marido recentemente e estando sozinha, não tinha capacidades para tomar conta do filho, que já é da minha idade, 30 anos, acho eu, e mais alguns pós, e portanto, e ele sempre que era uma coisa incrível com a mãe, uma coisa incrível, não deixava a mãe nem por um minuto, era a mãe para tudo, para isto, para aquilo. Tornava-se um pouco violento em determinadas circunstâncias, mas era agarradíssima à mãe. E estava sempre, e a minha mãe, onde é que está? E para onde é que vais? E não sei o quê, não sei. E numa determinada altura, num trabalho, tu ainda não estavas não estava lá nos trabalhos. Ainda não estavas em Viseu. Foi pouco antes de conheceres a melhor cidade para viver. Ele realmente apareceu. Manifestou-se. Na ACHEV. A mãe não se apercebeu, porque inclusivamente estava em, salvo erro, também com um irmão a manifestar-se através dela,
mas depois foi-lhe transmitido, e foi-lhe transmitido precisamente da forma como ele estava, como ela o deixou em casa, porque ela normalmente deixava-o já na camita, preparado para dormir, e ele entrou em sonho, precisamente aquilo que se explicou. Ele entrou em sonho, e no sonho foi à procura da mãe. Foi ter com quem? Não seria com a mãe, naturalmente. Foi ter com quem teria a possibilidade de eventualmente permitir. No local onde estava a mãe, não é? Neste caso. Onde estava a mãe, o pensamento. E lá está. Eu sei que a maior parte das pessoas, e o tempo já está a passar, mas muitos procuram respostas de familiares e, na verdade, a mediunidade traz-nos esta prova da existência da vida imortal, e nós que já estamos há muitos anos e colaboramos assim em trabalhos mediúnicos, enfim, são muitos anos a falar com os espíritos, a saber notícias do além, do mundo espiritual, e é maravilhoso saber que um avô, uma avó, uma tia, uma prima, alguém da família que já partiu vem dar notícias, vem contar, às vezes pessoas que nós nem conhecemos, espíritos que não conhecemos, mas que nos vêm trazer provas vivas sobre que a vida continua. E quando digo provas, vêm-nos dizer coisas que nós desconhecemos, não é? Que nós, médiuns e doutrinadores, não tínhamos qualquer conhecimento sobre a vida das pessoas, não é? São coisas particulares e íntimas, e esses espíritos vêm dizer: olha, eu sou esta e aquela, aconteceu-me isto e aquilo, enfim, dando essas provas vivas da existência. Nada que seja invulgar, porque nós sabemos que desde sempre que isso acontece, não é? Mas hoje em dia, mesmo assim, nós é com alegria que recebemos essas mensagens, e que somos os afortunados por podermos, enfim, estar em contacto com o mundo espiritual. Exatamente. Estamos todos os dias, todos nós, mas nem todos têm essa capacidade, como alguns, de poder ver os espíritos à nossa volta, de os ouvir, de falar com eles, não é? Bom. Ora bem, está a ser um programa fantástico, já ultrapassámos aí de que maneira ao tempo, mas também ainda ninguém se queixou e nós também não, porque falar, particularmente para mim, falar da Axev traz-me alguma saudade pelo que é normal. Obviamente que muitas pessoas perguntam assim: então, mas porquê é que vocês também não fazem, não têm um tipo de trabalho conforme têm, idêntico àquilo que acontece, não sei se aqui em Portugal, mas seguramente no Brasil ainda acontece, e acontecia com Chico Xavier, das cartas, da transmissão das mensagens aos familiares que estão presentes. Isso era extremamente importante, mas tem tudo a ver com a capacidade do próprio médium, não é? Porque o facto de nós dizermos que todos somos médiums ou podemos ser médiums não quer dizer que todos tenhamos precisamente essa faculdade. Mas, muitas vezes, os médiums ou quem tem ou manifesta mediunidade não é porque somos ou são seres superiores, de forma alguma, bem pelo contrário. Porque às vezes ser-se médium não é de todo bom, até pelas sensações que as manifestações dos espíritos nos deixam e nos trazem. E naturalmente, eu vou dizê-lo com todas as letras, por assim dizer, desculpem o termo, mas não somos assim tão evoluídos, não é? Não somos assim tão evoluídos para podermos ter essa bênção, porque acaba por ser uma bênção. Acaba por ser uma bênção. Recebermos essas mensagens para transmitirmos, para fazermos felizes as outras pessoas. E não merecemos, enquanto médiuns. Podemos dizer: mas isso é desculpa. Não é desculpa, é a realidade. Felizmente ou infelizmente, se calhar temos que melhorar um bocadinho mais, e quem sabe um dia destes até pode acontecer. E depois também não temos, por enquanto, já tivemos alguns médiuns de psicografia que na realidade conseguiam, portanto, produzir ou transmitir mensagens do mundo espiritual, mas se calhar neste momento não existe essa faculdade, ou não se trabalha essa faculdade, até porque a gente não pode abarcar tudo, não é? Portanto, temos que ir devagar, e muito já se faz na Axev. Daí
ser extremamente importante nós dedicarmos-nos às nossas tarefas, àquelas, sem querermos demais. Só assim é com essa humildade e com essa capacidade, eventualmente, que temos em trabalhar e em doar aquilo que podemos, só assim é que se consegue alguma coisa. Eu não sei, Regina, se tens Então, mais não. alguma coisa para dizer. A não ser que alguém tivesse alguma pergunta. Fiquei Pronto, já contentíssimo de todos- saber que até do Alentejo nos veem e ponham ali os olhos, porque afinal de contas, desculpa, não é, agora é mesmo brincadeira, é mesmo brincadeira, mas realmente no Alentejo a internet está boa. Não sei o que é que vocês andam a fazer, quer ir para Gaia, para o Porto, os meus sogros, Bom, não é? voltamos a dizer, se tiverem assim alguns assuntos, alguns temas que gostassem de ver aqui abordados, então, por favor, estejam à vontade, enviem-nos mensagem, digam-nos o que é que gostariam de ver aqui à conversa e em debate. Olha, mas digam mesmo, por favor. Não é? Nós dizemos todas as quartas-feiras que estamos à espera das vossas sugestões. Não sei, 2 anos atrás, quando começámos o programa, Sim. Tínhamos sugestões, uma série delas, Sim, temas. é verdade. Agora temos menos, é mais perguntas. Não é? Bom, então, uma boa noite para todos, não é? E Até à próxima até à semana. próxima, então, se Deus quiser. Espero que tenham gostado de estar connosco. Nós gostamos de estar convosco. É sempre um prazer. Tenham uma semana fantástica e que Deus nos abençoe. Até à próxima semana, se Deus quiser. Adeus. Boa noite.